O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas que aqui estão, e são de Lagoa Santa, Itabirito, também Belo Horizonte, aqueles outros que vêm de tantos outros lugares, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Gostaria de com vocês, agora na parte da tarde, na homilia dessa parte da tarde, refletir um pouquinho sobre uma coisa que passa desapercebida no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que quase que, sem nenhuma pretensão, é colocado, aparentemente, sem nenhuma pretensão, no Evangelho, uma pincelada de uma coisinha aqui que Marcos nos traz como um bom, delicioso e saboroso aperitivo. Versículo 32 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, segundo a tradução oficial da Igreja no Brasil, da CNBB. Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à sua frente. Perfeita imagem. Enquanto caminham, Jesus está à frente, como é próprio daquele que deve ser seguido. Quem nos conduz? Estavam assombrados. E os que seguiam tinham medo. Assombro e medo. 2 sentimentos muito agradáveis, 2 realidades que
Todos nós gostamos, né? Assombrados e com medo. Por quê? É um detalhezinho tão bobo. Por que eles estavam assombrados e com medo? E no assombro e no medo, ainda tem dois que viram e falaram assim, olha, nós queremos um lugar de destaque, nós queremos um ficar à sua direita e outro à sua esquerda. Aí os outros ficam pé da vida com eles. Mas o que mais me chama a atenção, porque eu me lembro que já refleti com vocês aqui exatamente essa realidade de Jesus, que caminha à frente, 2 discípulos, depois de escutarem tudo de importante que ele fala, fazem a pergunta mais esdrúxula possível, um quer ficar à direita, outro à esquerda, parece que ignoraram tudo que Jesus disse. Mas o que mais me espantou aqui é por que os discípulos que estão seguindo Jesus no capítulo 10 sentem assombro e medo. Daí, então, resolvi me aventurar a retomar um pouquinho do capítulo 10. Vejam que coisa. No tempo de Jesus, era possível que se descartasse a esposa por muitos motivos. A mulher seria descartável. Hoje, não tanto só as mulheres. Hoje nós descartamos pessoas com muita facilidade. E Jesus vai dizer, não é lícito repudiar uma mulher. Na verdade, ele vai dizer, inclusive, que a dignidade da mulher é tão grande que o homem e a mulher formam uma só carne. Isso já cria um nozinho na cabeça desses homens que estão seguindo Jesus. Mas até aí tudo bem. Estamos seguindo um homem, agora, a quem tantas pessoas colocam tantas esperanças. E no capítulo 10, versículos 13 a 16, tem aquela passagem na qual os discípulos veem as crianças chegando perto de Jesus e vai para lá, sai. E Jesus fala, não deixe-as vir, porque presume-se, no contexto bíblico, que nós vamos receber, naquela época, pensava-se assim, nós vamos receber a recompensa conforme nossas ações. Correto? Agora, o que uma criança dá de recompensa para a gente? Me lembro que ainda, semana passada, eu disse, nós temos o costume de dizer o seguinte, criança é caro, dá trabalho. E quem negar que isso não é dito, é mentiroso. O que a criança traz objetivamente para cada um de nós? Se não dor de cabeça, noites de sono perdidas, preocupações. Aí depois a criança cresce, olha o que ela vira. Basta olhar para mim, gente. E aí Jesus vai dizer assim, não importa o que vocês façam, entendam. O reino dos céus, a vontade do meu Pai, o amor que Ele tem para com cada um, não é por aquilo que oferece, é por pura graça. Ele simplesmente ama. Aí dá um nó na cabeça dos homens daquele tempo que, como nós, entendemos que nós só recebemos benefícios por merecimento. Um rico quer seguir Jesus e escuta de Jesus o seguinte, só uma coisa te falta, deixa tudo e me segue. Você já observa os mandamentos, mas um passinho ainda, deixa tudo e me segue. Mas como assim? Deixar nossas seguranças? Deixar nossas certezas? Ele é louco. É claro que os discípulos não falaram isso, mas dependendo da circunstância que nós escutamos alguém, se fosse conosco,
objetivamente, sendo bem honestos, nós não teríamos um pouquinho de resistência e talvez até falaríamos algo semelhante? Não bastando, Jesus, de novo, pela terceira vez, vai dizer, olha, e aí? Enquanto eles estão caminhando, por que eles estão assombrados e com medo? Porque Jesus, em primeiro lugar, vai dizer o seguinte, olha, quem quer me seguir, primeira coisa, tenha consciência, siga-me pela graça e pela abundância do amor que o nosso Pai já mostrou desde sempre para cada um de nós. Segunda coisa, nenhum de nós tem certezas e seguranças suficientes para dizermos que tudo está garantido para os nossos dias, para a nossa vida. Nenhum de nós tem segurança nenhuma de nada, nem que estaremos vivos daqui a um minuto. Nenhum de nós pode se arrogar ao fato de que simplesmente porque não cometemos homicídio, não adulteramos, não roubamos, não levantamos falsos testemunhos, não cometemos fraude, porque honramos pai e mãe, que isso nos basta. Na verdade, podemos fazer todas essas coisas como uma boa pessoa, porque ser bom não é mérito, é obrigação. Ser honesto não é mérito, é obrigação. Ser correto não é mérito, é obrigação. Eu cumpro todas as leis e você acha que você está fazendo alguma coisa extraordinária? Quem disse que você não pode? Até porque o seu direito termina no direito de outra pessoa. Não é? Então, mas uma coisinha falta. Será que nós temos a capacidade de realmente olhar para Ele e colocar toda a nossa vida à disposição dEle, sabendo quem nós somos e acreditar, não é só porque eu sou bom, Senhor, é porque o Senhor é que é bom. E segui-lo? Nós gostamos de segurança. Nós gostamos de certeza, nós gostamos da retribuição. E é isso que assombra os discípulos que estão caminhando com Jesus, porque Ele literalmente chamou a eles para caminhar com Ele e não deu garantia nenhuma. E aqueles que ainda pensaram alguma coisa, está dizendo o seguinte, vocês só têm a mim, não basta? Mas se formos muito honestos, saberemos que, no fundo, nós não temos nada. Nem a roupa que nós temos nos pertence. Qualquer um pode nos pegar em qualquer esquina, levar a nossa roupa. É sempre confiar que é importante ser o melhor que se pode, mesmo que ninguém reconheça. É, no fundo, caminhar pela estrada e pela história com a consciência de que, por maior e mais luxuosa que seja a nossa casa, nem ela nos pertence e nós não temos pouso algum. Porque amanhã teremos que continuar a caminhar, levantar nossa cabeça, sairmos de nossas casas e lutarmos. Mais do que simplesmente percorrer uma estrada, é ter a certeza de que a vida é a grande estrada onde nós estamos caminhando. E o horizonte, para onde os discípulos caminhavam com Jesus de Jerusalém, é o lugar onde tudo se consuma. Toda entrega de Jesus ali se consome, que se consuma. E Ele se consome inteiro por nós. E nos chama a nos consumirmos por Ele. Não pelos flagelos que nós possamos aprender em algumas teorias e alguns ensinamentos que estão por aí. Muito menos por inúmeros sacrifícios que podem ser simplesmente uma forma de nós mostrarmos aos outros como nós somos bons. Não. Só pela única certeza
de que vale a pena caminhar com Ele. Meus caros, aqui está o grande problema que leva não só os filhos de Zebedeu, mas também os outros a terem falas equivocadas e infelizes. Porque eles ainda não conseguiram entender que o nosso medo e o nosso assombro se dá na certeza de que, no fundo, a retribuição já nos foi dada. Nós recebemos antes de oferecer o serviço. Nós recebemos antes de cumprir a nossa missão. Como assim? Você já respirou quantas vezes até agora? Quantas coisas boas você já viu? E quantas ruins também? Quantos passos você já deu? Quantas vezes uma mão te foi estendida? Quantos sorrisos você recebeu até agora? Ou que você ofereceu? Quanto de sol você ganhou de graça? Ou quanto de água você pôde experimentar até o momento? No fundo, Ele já nos serviu. O problema é que nós não nos damos conta. Até agora. Na fé cristã, isso tem uma outra conotação ainda mais profunda. Porque se desde a criação do mundo, como é relatado na primeira leitura, os homens foram capazes de colocar a sua vida envolta em tantas coisas que não eram necessárias, vivendo uma vida fútil. E a vida fútil, ela pode ser assim traduzida por aquela melodia tão bonita de um homem que eu considero um verdadeiro poeta da nossa cultura brasileira, apesar de alguns não gostarem, mas eu gosto. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. O problema é o seguinte: nós deixamos a vida nos levar, não somos felizes nem agradecemos por aquilo tudo que temos. E vivemos uma vida fútil porque ela, enfim, não tem nenhum sentido em si mesma e não é oferecida a ninguém e não tem consciência de nada do que já recebeu. É fútil porque fomos resgatados da futilidade, da superficialidade, para termos a condição, pelo amor expresso em Jesus Cristo, de tomar consciência do grande mistério e da grande beleza da qual nós participamos caminhando com Ele. Mas essa caminhada parte por esses princípios. Lembremos, ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Segundo, tudo que recebemos não é porque nós vamos oferecer alguma coisa, é como aquilo que significa uma criança na nossa vida. A gente ama de graça, principalmente quando dá aquele sorrisinho bonitinho para a gente, né? Ou quando começa a chorar e a gente não sabe por quê. A gente gosta de graça. E é impossível que ninguém se sensibilize com os braços pequenos de uma criança com um sorriso que se estende para nós. E, na verdade, às vezes ela só quer pegar o nosso óculos para jogar no chão. Nenhum de nós, por melhor que sejamos e cumpramos todos os nossas leis, sejamos bons, estamos dispensados de oferecer um algo mais, que somos nós mesmos, não o que temos. Nisso, numa cultura onde o que vale é o que você dá e recebe, isso só pode gerar medo e assombro, porque ninguém consegue entender que uma pessoa pode gostar da gente simplesmente porque gosta da gente.
E quando a gente descobre isso, alguém que assim o faz, essa pessoa nos ajuda a encontrar uma nova cor na vida. Meu querido, minha querida, como você faz esse caminho na vida? É seguindo Jesus. E é tendo a consciência desses 4 pequenos pontos que até agora causaram naqueles que andam com Jesus assombro e medo. Você também é uma dessas pessoas? Se o é, eu acredito que todos nós o somos, olhe mais para Ele, escute mais a Ele, abra-se mais a Ele, porque a única certeza que nós temos é que o agora é precioso demais, que se chama presente e que não podemos desperdiçá-lo.